Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Viviane, esse aqui é o Eu Vi no Tubo e esse é o quadro Me Conta Que Eu Conto, porque a gente tem que guardar dinheiro, segredo não, né? Pois é. Esse é o primeiro relato que eu recebo da audiência mesmo, então não vou enrolar muito, eu já vou iniciar a leitura. Só dando os recadinhos, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, me dá uma força aí para crescer, tá bom? Vamos juntos nessa. E se você quiser mandar o seu relato para mim, manda para o e-mail vinotubo@gmail.com, tá bom? Então, o nome desse relato é O Contato Sobrenatural que Mudou a Minha Vida. Vamos iniciar a leitura. Oi, Viviane, tudo bem? Tudo bem. E você? Eu espero realmente que você esteja bem, viu? O algoritmo do YouTube me recomendou seu canal porque eu consumo muito conteúdo de histórias reais na internet. Eu faço na esperança de encontrar alguém que tenha sentido a mesma sensação que eu. Não se preocupe com nomes, eles são irrelevantes aqui. Eu não gosto de contar essa história, não porque as pessoas não acreditam, isso já não me importa, mas porque toda vez que eu revivo aquela noite, algo dentro de mim acorda, e quando acorda, não volta a dormir por dias. Antes eu dormia, hoje não durmo mais. A experiência aconteceu há anos, mas o tempo não amenizou nada. Há marcas que não cicatrizam, apenas aprendem a conviver com você. É verdade. Naquela noite, eu atravessei um limite que não sabia existir e voltei diferente. Ou talvez eu nem tenha voltado por completo. Era madrugada. A casa estava mergulhada em uma quietude antinatural, como se o mundo tivesse suspendido a respiração. Não havia vento, insetos, ruídos elétricos, nada. O silêncio era tão absoluto que chegava a doer nos ouvidos. Senti um peso no peito, como se algo invisível estivesse se aproximando lentamente, sem pressa, certo de que eu não tinha para onde fugir. Foi então que a luz do corredor piscou. Não apagou, piscou, como se fosse um aviso. O ar esfriou de forma abrupta e meu corpo reagiu antes da minha mente. Tremores incontroláveis, náuseas, uma sensação primitiva de perigo. Tentei gritar, mas a voz morreu na garganta. Nesse instante, eu tive a certeza mais aterradora da minha vida. Eu não estava sozinho. E o que estava ali comigo não era humano. A presença não se anunciava com violência, ela se impunha. Era esmagadora. Entrou em mim como uma invasão, vasculhando memórias que eu havia enterrado fundo demais. Traumas, culpas, pensamentos que eu jamais confessei a ninguém. Não havia defesa, não havia privacidade. Tudo foi exposto. Ouvi vozes, não uma, muitas, sussurros desconexos, sobrepostos, repetindo meu nome como se estivessem experimentando o som da minha existência. Senti mãos que não existiam me segurarem pelos braços, pelos ombros, pela mente. Uma pressão constante, sufocante, que parecia querer me partir ao meio. Depois vieram as imagens. Coisas que não deveriam ser vistas. Lugares que não pertencem a este mundo. Uma sensação profunda de que eu estava diante de algo antigo, faminto, paciente. Algo que observa a humanidade como quem observa insetos, sem pressa, sem empatia. Quando tudo cessou, eu estava caído no chão, incapaz de me mover. O corpo rígido, a mente em frangalhos. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Ele carregava algo, como se a casa tivesse sido contaminada, como se eu tivesse sido marcado. Desde aquela noite, nada é normal. Passei a ouvir sons onde não há ninguém. Meu reflexo no espelho, às vezes, demora a me acompanhar. Tenho lapsos de memória, episódios de pânico sem gatilhos aparentes e sonhos que não parecem sonhos, parecem visitas. Há momentos em que eu acordo com a certeza absoluta de que não estou sozinho no quarto. Mesmo com a porta trancada,
e as luzes acesas. São sequelas ou não são sequelas? Só sei que não são coisas apenas emocionais. Meu corpo falha, minhas mãos tremem sem controle, meu coração dispara do nada. O pior não é o medo, é a sensação constante de ser observado, de ter sido visto demais, sabe? De saber que algo me conhece em um nível que ninguém jamais deveria conhecer. Às vezes eu sinto que deixei parte de mim lá e que algo voltou no lugar. Não busco mais respostas. Aprendi que nem todo mistério deve ser desvendado. Alguns existem apenas para lembrar que há portas que, uma vez abertas, nunca mais se fecham completamente. E sigo vivendo, mas sobreviver não é o mesmo que estar inteiro. E no fundo eu sei. Aquele contato não terminou naquela noite. Ele apenas começou. E assim se encerra o relato. Bom, primeiro de tudo, vou tecer poucos comentários, tá, sobre esse relato. Primeiro de tudo, é intenso. Você teve uma experiência extremamente intensa e eu creio que foi real e eu creio que tenha sido realmente algo transformador, tá? Mas é muito importante, eu não sei se você já fez isso, que você procure um diagnóstico clínico, tá? Mesmo que pareça vazio ou pareça bobagem ou às vezes, ela não está acreditando em mim. Não, eu acredito em você. Mas a gente precisa, primeiro, buscar a medicina. Então, você precisa de um diagnóstico clínico. Procura um médico, vai num psiquiatra, sim, porque psiquiatra não é médico de louco, não. Ele é médico da mente, a relação do nosso cérebro, nossas emoções, nosso corpo. Procura, sim, um diagnóstico clínico, tá? E depois a gente vai para as infinitas possibilidades metafísicas desse contato que você teve. Me pareceu que você teve um contato, parece caso de ufologia. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu já tinha lido antes, tá, gente? Trazer para vocês, eu não aguentei, né? A ansiedade ali mesmo. E eu fiquei pensando, será que ele teve um contato com o ser de um outro planeta? Para, bebê. Teve de um ser de um outro planeta, sabe? Você teve um contato com seres extraterrestres, extradimensionais? Não sei. Tem que fazer uma pesquisa profunda. Se você também tiver abertura espiritual, procura terapias alternativas, terapia de regressão vidas passadas, religiões que tem a ver com você, para você buscar respostas. Eu acho importante primeiro iniciar um tratamento médico tradicional e depois a gente vai para as terapias alternativas para poder, se não responder, pelo menos te dar uma vida aí mais tranquila, para que isso não fique te perturbando, né? E também para entender o propósito disso, por que isso aconteceu, né? Enfim. Bom, se você quiser, a gente pode manter contato, não precisa trazer no canal, você vai me falando como é que você tá, se você foi no médico, tá? Se eu puder te ajudar em alguma coisa também. Mas é importante buscar esse caminho. E eu espero realmente que você fique bem, viu? E muito obrigada por confiar em mim para trazer um relato tão íntimo e tão perturbador ao mesmo tempo. E é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até o final. Mais um vídeo aqui do canal. Mais uma vez aí eu peço para você se inscrever, curtir, comentar. Manda o seu relato para mim e a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau, tchau.